Olá, tudo bem? Graças a Deus. Vamos começar? Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Integrada da editora Thomas Nelson e nós vamos iniciar hoje o livro de Deuteronômio. E nós vamos ler de Deuteronômio 1 ao 3. A ordem para partir de Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, ao leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Herobe a Cades Barneia pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e em Edrei. Derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote. Ao leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos de Arabá, nas montanhas de Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrades. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. A nomeação de líderes. Naquela ocasião, eu lhes disse: não posso levá-los sozinhos. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos e os coloque como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões sobre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam todo o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, o qual o Senhor nosso Deus nos dará. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me:
Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e por quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. A rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram à ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquis. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também, no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus antepassados a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encorajei-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguiram entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvido. Rebelaram-se contra o Senhor, com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrastaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Deuteronômio, capítulo 2. Os anos no deserto. Então, demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E, por muitos anos, caminhamos em redor do monte de Seir. Então o Senhor me disse:
Vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora vão para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem afastado coisa alguma. Não tem lhes faltado coisa alguma. Assim, passamos ao longo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saiamos da rota de Arabe, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emis habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zerebe. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do vale de Zerebe, período no qual pereceu no acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, na região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu as entreguei aos descendentes de Ló. Esta região também era considerada terra dos Refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que viviam em Seir, quando exterminou os Oreus diante dele. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Cafitoritas, vindos de Cafitor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. Vão agora e atravessem o rio no Arnor. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amoreu Seor, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra eles. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seor, rei de Esbom,
oferecendo paz e dizendo: Deixe-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebemos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizemos aos descendentes de Esaú que habitam em Seir, e aos moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão, e atravessando-a, a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seor, o rei de Hesbom, não quis deixá-los passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhes obstinado e o espírito endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza com todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós, e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e a destruímos totalmente, matando homens, mulheres, crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente a terra dos amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. A vitória sobre Og, rei de Basã. Deuteronômio, capítulo 3. Depois, voltamos e subimos rumo a Basã. Og, o rei de Basã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: Não tenha medo dele, pois eu o entregarei em suas mãos com todo o seu exército e dei-lhes também a terra dele. Você fará com ele o mesmo que fez com Seol, o rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom. Então, o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Basã, e todo o seu exército. Nós o derrotamos, sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 70 em toda a região de Argob, o rei de Og em Basã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muro. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito em Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais, todos e o despojo da cidade tomamos como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam a Hermon de Sirion. Os amorreus o chamam de... vou ler de novo. Os sidônios chamam o Hernon de Sirion. Os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Basã, até Salca e Edrei, cidades do rei Og em Basã. Og, rei de Basã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum
e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas, a divisão da terra. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades, dei-o às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Baçã, o rei de Og, dei-o a metade à tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Baçã, era conhecida no passado como terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até as fronteiras dos Gesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o seu nome de modo que até hoje Baçã é chamada Povoados de Jair. E de Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e de Gade dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale de Jaboque, a fronteira dos Amonitas. Deles também a Araba, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar da Araba, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga. Naquela ocasião, eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armando-os para a guerra. Deixem na cidade que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como dei a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar cada um a propriedade que lhes dei. Naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes 2 reis. Assim, o Senhor fará com todos os reis pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Moisés impedido de entrar em Canaã. Naquela ocasião, eu implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, Tu começaste a mostrar a teu povo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, à beira da região montanhosa e do Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e o encoraje-o, porque será ele que atravessará à frente desse povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Graças a Deus, continuaremos a leitura no próximo vídeo.